Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Imparável aqui no YouTube e ao Imparável Cast no Spotify. O meu convidado de hoje é o Vinícius Oliveira, de Tucano, interior da Bahia. Criado apenas pela mãe, ex-empregada doméstica, ele cresceu em meio a grandes dificuldades. Chegou a dormir em papelão e viu sua família usar latas de óleo como panela para ferver água. Mesmo com tantas limitações, seguiu determinado em mudar sua realidade por meio do estudo. Sempre estudou escola pública e, após 2 anos de preparação, ingressou em Direito na Universidade Federal da Bahia. Em Salvador, enfrentou novos desafios. Morou de favor, estudou no chão por falta de estrutura, mas nunca desistiu. Durante a faculdade, recebeu o incentivo de um chefe que virou mentor e fortaleceu sua decisão de apostar nos concursos públicos. Começou sua trajetória sem experiência, ajustando sua tática com base nas primeiras provas. Em 2022, enquanto iniciava a preparação, seu pai sofreu infelizmente um AVC. Mesmo no hospital, aproveitava cada momento livre para estudar. A cena de uma funcionária dizendo "vai dar certo" ficou marcada em sua memória. Hoje, Vinícius é oficial de justiça do TJ Bahia. Antes disso, foi aprovado na PC Bahia, no departamento, no DPT Bahia e na Polícia Militar da Bahia. Com a aprovação, pôde realizar o sonho de ajudar a mãe, inclusive custeando um tratamento odontológico importante. Uma história sobre recomeços, foco e a força de quem nunca deixou de acreditar. E é com muito orgulho que dizemos que Vinícius também foi e é aluno GRAN. Vinícius, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, Gabriel. Hoje é um momento de imensa felicidade para mim. Eu creio que eu assisti quase todas as entrevistas do Imparável. Eu lembro que durante os meus estudos, durante a preparação, nos intervalos, eu colocava o seu canal, ouvia as histórias dos aprovados que passaram pela entrevista, e sempre foi um combustível para mim. Um combustível porque eu via que era possível, eu via que a realização, a concretização desse sonho era possível, independente do cenário, independente das circunstâncias das quais nós viemos. E hoje estar com você aqui é um sonho para mim. Eu posso dizer que eu sonhei com esse momento. Eu assistia e eu pensava assim, que um dia eu estaria com você. E quando vocês entraram em contato, para mim foi um sonho que se tornou realidade. É uma enorme honra para mim estar aqui com você. Agradeço a você, agradeço a equipe do GRAN, a pessoa de Rose, de Fran e de toda a equipe do GRAN. Esse curso, posso dizer essa escola, né, que tanto admiro. Muito obrigado, Vinícius. E hoje é o dia de você inspirar as outras pessoas, né? Você estava antes assistindo e agora as pessoas vão te assistir. E elas querem conhecer um pouco mais dessa trajetória. Então vamos para o começo, né? Você cresceu em Tucano, interior Isso. da Bahia, nasceu em Cícero Dantas. Como é que foi sua infância? Como é que foi a adolescência? Quais memórias você carrega? Boas, ruins, difíceis? Bom, eu nasci em Cícero Dantas, mas muito cedo os meus pais vieram para Tucano e aqui eu fui criado, cresci, né? E sou um tucanense de coração. Tucano é uma cidade pequena do interior da Bahia, que fica a 250 quilômetros de Salvador. Bom, a minha infância foi uma infância raiz, né? Uma infância muito boa, de muitas brincadeiras e também de alguns desafios, de restrições. Os meus pais, quando chegaram em Tucano, passaram por muitas dificuldades. Eu não recordo, né? Mas a minha mãe dizia que a gente não tinha colchão, não tinha cama, que dormíamos em papelão, né? Dentro de casa. Disse que não tinha panela para fazer café, usava uma lata de óleo. Mas aos poucos
Meus pais foram se estabilizando melhor aqui na cidade e por volta dos meus 7 anos eles se separaram e eu continuei morando apenas com a minha mãe, né? Com a minha mãe. Sempre tive contato com meu pai, mas continuei morando com a minha mãe. Ela que foi empregada doméstica durante boa parte da vida. Minha mãe começou a trabalhar muito cedo, com 7, 8 anos de idade, já trabalhava ajudando a mãe, então começou muito cedo e boa parte da vida foi como empregada doméstica, né? Eu lembro, inclusive, que na minha infância ela não tinha com quem me deixar e é uma realidade enfrentada por muitas mães, né, no Brasil e me levava para o trabalho dela. Me deixava sentadinho ali enquanto ela limpava a casa da patroa. E me lembro de um momento muito marcante, muito especial para mim. Um dia no qual ela estava limpando a casa da patroa, a patroa chegou, me colocou no colo e brincando comigo ali, falou assim: olha, Vinícius, você é muito estudioso, você, você vai crescer e vai estudar muito para ajudar sua mãe. Ela falou isso e eu me lembro como se fosse hoje, de todos os detalhes dessa memória, dessa lembrança, para mim, tão especial. E naquele momento, eu creio que a patroa dela, ela me abençoou, né? Profetizou na minha vida e me lembro desse momento com muita felicidade sempre. Continuei com minha mãe na infância e sempre gostei muito de estudar. Sempre gostei muito de estudar. Meus pais sempre me incentivaram também, me motivaram aos estudos. Eu lembro que Você estudava escola pública? isso, sempre fui aluno de escola pública. Sempre de escola pública durante toda a minha carreira acadêmica, né? Dos anos iniciais até a faculdade também, que foi uma faculdade pública. E lembro que minha mãe falava assim muito: olha, você tem que estudar, você tem que estudar. Nós somos de uma família humilde e a única via de você conseguir as coisas que você almeja, que você sonha, é estudando. Então ela sempre me motivou muito, meu pai também, eles sempre me motivaram bastante ao estudo. E aí você passou no vestibular, ingressou na Universidade Federal, já foi um feito extraordinário, né? E o que aconteceu lá? Chegou na faculdade, mudou de cidade, como é que você se estruturou por lá? Passou dificuldade? Então, quando eu formei no ensino médio, eu sabia que tinha que cursar uma faculdade pública, né, porque não teria condições de arcar com a particular. E estudei para o vestibular enquanto trabalhava. Trabalhava aqui em Tucano mesmo, trabalhava. Você E fazia o quê? eu dava aulas de inglês, aulas particulares. Eu fui bolsista em um curso de inglês aqui em Tucano. É, e a professora de inglês é uma pessoa muito especial para mim, a professora Viviane, começou a me indicar para dar aulas, dei aulas em diversos locais aqui em Tucano, e à noite estudava para o vestibular, de casa também, né, pela internet. Depois, então, fui aprovado em Direito, na Faculdade de Direito da UFBA, e no ano de 2017 me mudei para Salvador. Então se iniciou um novo ciclo na minha vida, um ciclo de muitos desafios, de muitas restrições, porque morei de favor uma época, precisei da ajuda de amigos durante esse período. As coisas foram melhorar um pouco quando eu consegui começar a estagiar. Quando eu comecei a estagiar e também eu entrei, né, eu fui bolsista da faculdade, como as bolsas, né, para alunos provenientes de famílias carentes. Então, nesse período, as coisas se estabilizaram um pouco.
Porém, a faculdade inteira foi marcada por momentos muito difíceis para mim, muito difíceis, mas graças a Deus eu fui continuando e consegui me formar. Você era estudioso também na faculdade? Sim, sim, eu sempre gostei de estudar, né? Sempre gostei de estudar e eu creio que o momento no qual eu passei a estudar ainda mais na faculdade foi quando eu comecei a estagiar no quinto semestre na Defensoria Pública aqui da Bahia. Foi onde eu comecei a ver o direito na prática e onde eu também comecei a ter o desejo de fazer concurso público, né? Eu tive um chefe que hoje é um grande amigo meu, é meu mentor, como você bem frisou no início do vídeo. Ele começou a me orientar a fazer concurso público, Dr. Fred. Dr. Fred, ele me dizia, Vinícius, nós somos de origens muito parecidas e o concurso público é a melhor via para a gente de família humilde. E ele começou, então, a me motivar muito a fazer concurso público. E a partir de então, creio que no final de 2021, eu comecei a fazer as provas de concurso e, graças a Deus, deu certo. Em 2022, você já estava se preparando firme nos concursos e o seu pai, infelizmente, sofreu um AVC. Mesmo assim, você seguiu se preparando, claro, visitando o hospital, ficando com ele, né, nos momentos possíveis. Mas mesmo naquela condição, naquela dificuldade toda ali, falta de estrutura do hospital, você estudava. O que te motivou a seguir em frente num momento tão delicado como esse e da onde você tirou forças, né, para conseguir? Então, Gabriel, foi o seguinte: é, eu tinha feito a prova da Polícia Civil e de bombeiro também militar em Alagoas. E foi a minha primeira experiência em concurso público. Eu não consegui passar, eu fui reprovado nas duas provas, mas tive aquele insight de que era possível, e de que eu deveria mudar a minha estratégia de estudos, porque eu creio que no momento eu não estava estudando de modo correto. Foi quando eu conheci o GRAM. Eu conheci o GRAM e comecei a estudar com o GRAM, sobretudo com o PDF. Eu estudei muito por PDF com o GRAM Cursos. As videoaulas também, mas sobretudo com PDF. E veio a notícia de que iria sair o concurso da Polícia Civil da Bahia. E eu comecei, então, a me dedicar a esse concurso. No início de 2022, o meu pai sofreu esse AVC. Eu fui com ele, fiquei como acompanhante no hospital. E naquele momento ali, eu tive ainda mais força para estudar, porque eu vi que ele precisava muito de mim. Meu pai precisava de mim e que eu conseguiria dar uma estrutura melhor para o meu pai quando eu fosse aprovado em um concurso público. E eu tinha levado os meus livros, levei o caderno para o hospital e aproveitava os momentos nos quais ele estava dormindo para estudar no hospital à noite, né, de madrugada. E lembro que certa feita, né, durante esses momentos, bem cedinho pela manhã, uma zeladora chegou e me viu estudando, sentado na mesa de refeição, sentado, estudando para concurso. E ela falou: Olha que bonito, você é um jovem estudando. Eu olhei para ela e falei assim: Eu preciso passar em um concurso. Ela sorriu e falou: Olha, você está no caminho certo. Você já passou, só não sabe ainda. E aquilo para mim foi uma mensagem de Deus, da providência divina, de que eu estava ali no caminho certo mesmo. Então eu continuei estudando, intensifiquei os estudos. Em abril, o edital da Polícia Civil foi lançado. Em julho, foi a prova da Polícia Civil da Bahia, fiz para investigador. Em dezembro, foi a prova no Departamento de Polícia Técnica, que eu fiz para perito técnico.
E em janeiro de 2023, a prova da Polícia Militar. E graças a Deus eu fui aprovado nos 3 concursos. Você saiu passando em tudo, depois teve até que escolher, né? Mas para essa da polícia, não sei se foi a militar ou a civil, você teve que fazer um TAF. Nas duas teve que fazer, né, o TAF, mas em uma delas você precisou até de ajuda para comprar o tênis, né? Ou usou o mesmo tênis para as duas. Precisou de fazer vaquinha para comprar tênis, não tinha. Como é que você se preparou para o TAF? Como é que foi esse momento? Então, foi um momento também de muitos desafios, né? Porque eu comecei a treinar para o TAF. Eu fiz o TAF da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica. Acabei não fazendo o da Polícia Militar porque eu já havia optado pelo outro cargo, né? E eu estava com o tênis muito desgastado, muito velho. Estava chegando a prova e eu com receio da pista estiver molhada no dia e eu acabar escorregando na corrida. Acabei pedindo a um amigo meu ajuda, ele me emprestou o cartão de crédito dele. Tenho até que agradecer aqui publicamente a Denis. Dividi acho que para 10, 12 vezes, um tênis barato, mas eu não tinha condições de pagar mensalmente. Comprei o tênis e graças a Deus deu tudo certo. Passei no TAF da Polícia Civil e também no TAF do Departamento de Polícia Técnica. Pouco tempo depois veio a nomeação para oficial de justiça, né? Você já estava na academia de polícia. Como é que foi esse ocorrido para você? Então, em 2023, veio o edital do Tribunal de Justiça e veio de modo regionalizado, né? Com vagas para técnicos, analistas, subescrivães e oficiais de justiça. Foi quando eu decidi fazer o concurso e também foi um ano de muito estudo, de muita dedicação. Todo o tempo disponível que eu tinha, eu estudava, eu ainda estava na faculdade. Então, no metrô, em ônibus, qualquer horário que eu tinha ali, eu destinava aos estudos, né? E a prova foi no dia 23 de julho de 2023. Eu fiz a prova, o resultado demorou um pouco para sair. Creio que o concurso foi homologado em janeiro. Em março, eu entrei na Academia de Polícia Civil e tomei posse como perito técnico de Polícia Civil no Departamento de Polícia Técnica aqui na Bahia em setembro de 2024, ano passado, onde fiquei por quase 6 meses lá no DPT. Foi uma experiência incrível, onde fiz muitos amigos, gostava muito também do trabalho, do cargo, mas a minha nomeação saiu agora em março para oficial de justiça. Eu pedi, então, a minha exoneração do Departamento de Polícia Técnica e assumi, né? Assumi como oficial de justiça. Ainda na minha primeira nomeação, lá como perito técnico, você até falou no começo do vídeo, né? A minha mãe estava passando por umas dificuldades de mastigação, com umas dificuldades relacionada à prótese dela, e ela queria fazer um tratamento. E não tinha condições de custear esse tratamento. E eu falei para ela, olha mãe, o meu primeiro salário vai ser para pagar esse tratamento da senhora. Falei para ela isso e graças a Deus assim foi feito. No meu primeiro mês como concursado, ela tinha separado um dinheiro já, eu dei o restante a ela e ela conseguiu fazer o tratamento. Graças a Deus eu tive essa felicidade, né? De poder presentear a minha mãe com o meu primeiro salário de concurso. E graças a Deus, desde então, a minha vida mudou substancialmente. É até difícil dizer como muda a vida de um aprovado do ponto de vista financeiro, porque a gente se acostuma a lidar com muitas restrições, a lidar com os desafios, né?
com as dificuldades financeiras. E quando a gente consegue atingir a aprovação, quando a gente consegue essa estabilidade financeira que a gente tanto almeja, acaba sendo uma realidade que parece sonho. Você já está trabalhando no TJ da Bahia? Sim, comecei agora, creio que eu comecei em 12 de março. 12 de março, vou fazer um mês no meu cargo novo, nessa semana, né? Um mês como oficial de justiça e tem sido muito bom, tem sido uma experiência incrível para mim. Eu estou trabalhando, fui lotado em uma comarca vizinha à minha cidade. Eu sou de Tucano, mas eu fui lotado em Ribeira do Pombal, uma cidade que fica a 20 minutos daqui de Tucano. Então tem sido um grande presente para mim. Tem sido muito, Então, muito. hoje você mora em Tucano, você está perto da família e ganhando bem, olha que bom. Pois graças a Deus eu consegui, né? Consegui terminar os meus estudos na faculdade de Direito, consegui fazer esses concursos, esses 4 concursos, lograr essas aprovações e conseguir ficar perto da minha cidade, por um lugar pelo qual eu sou completamente apaixonado, né, pela minha cidade. E nessa trajetória, Gabriel, eu quero mais uma vez reiterar aqui o quanto que o GRAM foi essencial nos meus estudos. Eu fazia uma divisão entre videoaula e PDF, levando em consideração as matérias que eu tinha mais dificuldade, mais facilidade. E nessa trajetória inteira, o GRAM foi uma ferramenta assim, essencial. Eu lembro que no concurso da Polícia Civil, né, esse concurso que eu fiz assim de modo foi o primeiro concurso que eu fiz após as minhas reprovações em Alagoas. Então, eu estava muito ansioso por esse concurso, querendo muito passar. E eu lembro que eu imprimi quase que todo o material em PDF que o GRAN disponibilizou do edital completo, eu imprimi de conhecimentos específicos. Ficaram vários cadernos assim, todos bem organizados e tal, pelo GRAN, e eu andava com os cadernos embaixo do braço para onde eu ia. Era metrô, faculdade, todo lugar que eu ia, eu levava o PDF do GRAN. E graças a Deus, esse PDF do GRAN me ajudou substancialmente. As disciplinas que eu consegui estudar pelo PDF foram as quais eu tive o melhor êxito da prova, de modo que eu consegui fechar algumas matérias na prova, acertar todas as questões e conseguir, então, lograr a aprovação. Eu sou muito grato à equipe do GRAN, sou um grande admirador e não vou citar o nome dos professores aqui para não esquecer, mas Vandré, Scatolino, todos os professores que passaram pelo GRAN também. Eu quero citar aqui, fazer uma homenagem até ao professor Márcio Flávio, um professor muito especial. Eu aprendi raciocínio lógico com o professor, com o boneco, como ele falava, né? Professor Márcio Flávio. E quero fazer essa homenagem aqui para ele também, deixar gravada essa homenagem para ele, que sempre será especial para os nossos corações. Né? Vinícius, qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje? Alguém talvez de uma pequena cidade como a sua, alguém que vem de uma família mais simples, com mais limitações, alguém que vem passando por reprovações, talvez está com dúvidas sobre o seu futuro nesse mundo dos concursos. Qual dica você daria para essa pessoa não desistir, para essa pessoa ser imparável, como você foi e é nessa jornada? Então, Gabriel, eu creio que o estudo é um ato de fé,
né? O apóstolo Paulo disse que a fé é a prova das coisas que nós não vemos. E quando a gente está estudando, parece que nada está acontecendo. A gente estuda, passam os meses, os anos, e parece que nada está acontecendo, mas a gente não deve acreditar nisso. A gente deve acreditar que a cada questão respondida, a cada linha lida em um PDF, cada resumo feito, é um degrau que nós estamos subindo em direção à aprovação. Eu creio que nós temos que guardar conosco essa fé de que a cada dia que passa, nós estamos mais próximos da aprovação. Algumas reprovações vão acontecer, pode ser que não seja no primeiro concurso, no segundo ou no terceiro, mas se a gente continuar estudando, é inevitável que a gente vai alcançar o objetivo. Existe aquele clichê, né, mas é muito verdadeiro, que ninguém se arrepende de estudar. E eu sempre assisti às entrevistas do Gran, do Imparável, e eu ouvia essa frase, né? E hoje eu tenho certeza e eu vivo também essa realidade. Eu agradeço muito ao Vinícius lá do passado, que se manteve resiliente, que manteve sempre a fé em Deus, de que tudo iria dar certo. E essa é a mensagem que eu quero deixar para todos que estão assistindo, que assim como os que estão assistindo, eu assisti inúmeras vezes. Eu lembro que no ano de 2022, durante o São João, né? A festa mais esperada por a gente aqui do interior da Bahia, do Nordeste, e eu fiquei em casa estudando e vendo, né, o pessoal publicando, postando os vídeos do São João, e eu estudando, eu parei assim durante a madrugada para assistir os vídeos do Imparável, para poder ali me alimentar de motivação, de incentivo. E eu sei que alguns alunos, alguns estudantes também vão assistir, também vão ouvir essa entrevista que você está fazendo comigo agora. Eu quero dizer para eles que eu também já fui um ouvinte e que é possível a aprovação. Basta a gente continuar com fé, com determinação, que esse sonho vai se tornar realidade, como aconteceu comigo hoje. Vinícius, muito obrigado pelo seu tempo, pela confiança no Gran, compartilhar um pouco da sua história. Foi um prazer conhecê-la com mais detalhes. E, mais uma vez, parabéns por tudo. Tenho certeza de que há muitas outras conquistas por vir. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Boa noite. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Pedimos, por gentileza, que deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui, que nós vamos ler todos. Assine nosso canal, clique aí no sininho para receber em primeira mão todos os vídeos, todos os conteúdos que lançamos por aqui semanalmente às 19 horas, há mais de 6 anos. Ou, se você preferir, nos acompanhe no Spotify em formato de áudio. Todas essas conversas estão lá para você acompanhar como podcasts. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.